Sou Tarley Dias Costa, formando no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Uninta Polo Castanhal. Vou apresentar, junto com os universitários Fátima Ferreira, Socorro Alves e Leandro Oliveira, a disciplina de Sociologia e Antropologia, onde tem como tema a sociedade de risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia. E como subtema, os impactos ambientais causados pelo lixo eletrônico e o uso da logística reversa para minimizar os efeitos causados ao meio ambiente. Existe uma grande preocupação sobre os resíduos oriundos do avanço tecnológico, pois os avanços tecnológicos vêm em uma grande crescente nos últimos anos, quando são jogados em lixos comuns as substâncias químicas existentes nos componentes eletrônicos penetram no solo e lençóis freáticos, contaminando planta e animais através da água. E a população pode ser contaminada com a ingestão desses produtos. As empresas, por sua vez, devem ter um controle mais apropriado no final do ciclo de vida desses produtos. Dessa forma, o meio ambiente será menos contaminado. E para salvar o meio ambiente, as políticas públicas devem funcionar, aprofundando os estudos técnicos sobre como encontrar melhores formas de reaproveitamento dos lixos eletrônicos e industrializados. E o lixo eletrônico é conhecido também como e-lixo. São produtos que não têm valor por falta de utilização, substituição ou quebra. Um exemplo são os produtos da linha branca, são os refrigeradores, as máquinas de lavagem, entre outros. E os aparelhos eletrônicos como a TV, o computador, celular, pilhas e baterias. Para reciclar esses aparelhos, as empresas devem ser especializadas. E em 2010, o governo brasileiro criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei número 12.305 de 2010, onde os fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza devem tomar medidas para minimizar o volume de resíduos gerados e instituir uma cadeia de recolhimento e destinação ambientalmente adequada pós-consumo. Podemos dessa forma perceber que existe a Lei 12.305/2010, que determina as formas para descartes e coleta dos produtos eletrônicos. Nas grandes metrópoles de alguns estados, a lei pode ser eficaz. No entanto, nas cidades pequenas do interior, a coleta seletiva não funciona, não existe aterros sanitários e muito menos empresas especializadas para reaproveitar esses materiais descartados. Um exemplo de descartes irregulares estão nas florestas, nos rios e mangues, contaminando gradativamente o solo e os animais. Aí vocês me perguntam, seja mais claro. Eu vou dar exemplos de que como os descartes irregulares de lixo eletrônico pode ser muito perigoso para a saúde das pessoas. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, cerca de 70% dos materiais pesados encontrados em lixões e aterros controlados são provenientes de equipamentos eletrônicos descartados. Os resíduos como o alumínio, ele pode levar a pessoa ao coma e convulsões, a gagueira, alteração de personalidade e demência global. O chumbo, ele causa perda de apetite, perda de peso, anemia, entre outros. Já o cromo, ele causa edema de pele, conjuntivite, vômito e crescimento do fígado. O ferro,
ele causa distúrbio na coagulação, desconforto abdominal, além de ser cancerígeno para o pulmão. Portanto, dessa forma, os municípios devem ter áreas de descartes apropriados, capacitar os funcionários que trabalham na coleta desses lixos eletrônicos e conscientizar a população sobre a coleta seletiva, a forma correta de descartar e sobre a prevenção do meio ambiente. É só assim que prolongaremos a vida humana na Terra. Vamos juntos fazer com que novas gerações possam desfrutar do que há de melhor em nós. Problemas causados ao meio ambiente são eletrônicos que deixam de funcionar ou ficam ultrapassados. A gente acaba jogando fora. O problema é que muitas vezes esse lixo não recebe tratamento específico e a liberação de componentes tóxicos pode sim contaminar o solo, a água e causar muitos danos à saúde. O chumbo, por exemplo, é muito perigoso e vai se acumulando nos cabelos, ossos, unhas, cérebros, fígados e rins. O cobre afeta diretamente o fígado. O mercúrio é absorvido pelas vias cutâneas e respiratórias, causando lesões cerebrais e malformação fetal. Sua reação ao organismo humano é tão forte que pode levar a óbito. O cádmio, os compostos a partir do cádmio são classificados altamente tóxicos, com risco considerado irreversível para a saúde humana. O cádmio e seu composto acumulam-se no organismo, particularmente nos rins, e é absorvido pela respiração, mas também pode ser absorvido através de alimentos, causando envenenamento. Apresenta um perigo potencial para o meio ambiente, devido à sua aguda e crônica toxicidade e seus efeitos cumulativos. No ano passado, um relatório das Nações Unidas apontou o Brasil como um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. São 40 toneladas por ano. E essa quantidade aumenta diretamente. Os produtos mais consumidos são computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, lâmpadas eletrônicas, televisores, geladeiras, fogões, micro-ondas, rádios, telefones, celulares, carregadores, baterias, pilhas e fios. As empresas precisam aumentar muito os pontos de coleta e dar capacidade ao consumidor para jogar esses produtos nesse local. Precisa também informar onde ficam esses pontos. As fábricas, lojas, têm que aumentar a informação, ou seja, em sites, cartazes, casa lotérica, supermercados, bancos, onde for. No local que pesquisamos foi um lixão, que recebe diariamente uma quantidade de resíduo. Ele fica a céu aberto. De lá se retira plástico, ferro e alumínio. E os demais materiais por lá ficam. E no meio desse grande lixão havia só 2 catadores, separando esses produtos para o carro da coleta, que passa de 15 em 15 dias. Os maiores, tipo carcaça de geladeira, fogão, televisor, a coleta é feita uma vez por mês. E quem não tem preocupação com o meio ambiente, não tem paciência para esperar o dia da coleta, acaba jogando em qualquer lugar. Essa observação foi feita devido à grande quantidade na beira da estrada da nossa comunidade. Para piorar, aqui a coleta é feita toda terça-feira e só leva lixo doméstico e os eletrônicos pequenos. Portanto,
Só descarte se for realmente necessário. Procure melhorar seus eletrônicos ao invés de comprar um novo. Compartilhe ou venda. Prefira empresas que se preocupem com os impactos desses produtos. Se você descartar inadequadamente seus eletrônicos, está contribuindo para a contaminação e, consequentemente, para o desequilíbrio do meio ambiente. Não devolva para a natureza o que ela não criou, o que não é dela, o que é responsabilidade nossa. Vamos reciclar, reutilizar e reduzir o consumo desnecessário. Logística reversa como uma ferramenta para a proteção ambiental. A quantidade de produtos eletrônicos descartados pela sociedade vem aumentando a cada ano. No entanto, o fluxo reverso de produtos que podem ser reaproveitados ou retrabalhados para se transformar em matéria-prima, novamente, vem sendo aproveitado apenas pela indústria, em quantidades ainda pequenas, frente ao potencial existente. Esta evolução permitiu ao varejista perceber que também pode contribuir com o processo e assim gerar uma receita que até então só era vista na indústria. A redução nos ciclos de vida dos produtos, fruto da velocidade da mudança tecnológica e de comercialização, provoca o aumento do descarte destes produtos. Assim, a necessidade de equacionar o destino dos bens e seus materiais constituintes. O conceito de logística reversa pode variar muito na visão de diferentes segmentos. Tem-se diferentes conceituações. Por exemplo, empresas distribuidoras denominam logística reversa como retorno de mercadorias vendidas. Já as indústrias podem conceituá-las como retorno de produtos com defeito. A logística reversa começa quando o produto é consumido e, neste momento, a empresa deve estar preparada para o que chama-se de 4 R's da logística reversa: recuperação, reconciliação, reparo e reciclagem. A recuperação permite à empresa manter e controlar a saída e a confiabilidade do produto, estando sempre melhorando seu produto no mercado. A reconciliação é quando os produtos com defeitos que retornam para a empresa são analisados, avaliados e, caso não haja problema, os mesmos são reestocados para serem enviados ao mercado. O reparo é o tempo de espera do cliente para que o produto seja reparado ou trocado. A reciclagem é o retorno ao ciclo dos produtos, que seriam descartados pelo consumidor e pela indústria, de forma que reduzam os custos. Historicamente, a logística reversa foi fortemente associada com as atividades de reciclagem de produtos e a aspectos ambientais. Com a pressão exercida pela sociedade e pelos órgãos governamentais relacionados às questões ambientais, a logística reversa passou a ter uma grande importância nas empresas. A logística reversa tem um sentido mais amplo, significa as operações relacionadas com a reutilização de produtos e materiais. Refere-se a todas as atividades logísticas de coletar, desmontar e processar produtos e materiais usados, a fim de assegurar uma recuperação sustentável. Não existe uma legislação nacional que estabeleça o destino correto para o lixo eletrônico ou que responsabilize os fabricantes pelo seu descarte. A única regulamentação vigente
que trata do lixo eletrônico é a Resolução de número 257 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece limites para o uso de substâncias tóxicas em pilhas e baterias, sendo responsabilidade dos fabricantes o sistema para a coleta destes materiais e encaminhá-los para a reciclagem. A logística reversa tende a ser uma solução para esse problema, visando a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, o planejamento eficiente das empresas e também da sociedade como um todo. Mas cada um deve fazer sua parte, fazendo no presente pensando no futuro, o que deixaremos para outras gerações. Reutilizando ou reciclando o lixo é um resíduo a menos que ia ser jogado na natureza. O lixo ou resíduo industrial é aquele proveniente das indústrias, ou seja, do setor secundário. Dentre todos esses tipos de lixo, os resíduos industriais têm sido um dos maiores provenientes quando se trata de preservação do meio ambiente. É, portanto, uma grande ameaça para o equilíbrio ambiental e para a sobrevivência de todos os seres do planeta. Segundo o Departamento de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla somente 13% dos resíduos industriais, dependendo do tipo de atividade desenvolvida pela indústria química, petroquímica, alimentícia, têxtil, metalúrgica, automotiva, papelaria e etc. Os resíduos industriais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, produtos químicos, metais, borrachas, tecidos, gases, óleos, cinzas, vidros, plásticos, papéis e madeiras. Classificação e destino do lixo industrial. O descarte do lixo industrial em locais inapropriados tem gerado sérios impactos no meio ambiente, como a poluição do solo e dos cursos de água. Rios, mares, lagos, oceanos e lençóis freáticos. Os tipos de resíduos possuem um destino específico e nem todos estão de correto com as leis ambientais. De tal modo, o lixo industrial é classificado de 3 maneiras. Classe 1, perigosos, contaminantes e tóxicos. Classe 2, não inertes, possivelmente contaminantes. Classe 3, inertes, não contaminantes. Além disso, o segundo lixo são classificados em resíduos sólidos. Esse tipo de resíduos industriais são monitorados e enterrados em locais específicos. Aterros industriais são monitorados e enterrados em locais específicos. Aterros industriais, o que pode causar sérios danos de contaminação no solo e no lençol freático. Resíduos líquidos, sem nenhum tipo de tratamento, a maioria das indústrias lança esse tipo de resíduos nos rios e nos mares, comprometendo os cursos de águas. E os resíduos gasosos, provenientes da fumaça lançadas das chaminés das indústrias, esses resíduos são lançados na atmosfera sem passar por nenhum procedimento prévio, visto que muitos resíduos industriais são tóxicos, corrosivos, inflamáveis
e com alto teor de poluentes. Como as principais consequências, temos a contaminação do ecossistema, diminuição da biodiversidade e ainda a proliferação de diversos tipos de doenças. Em caso de contaminação e comprometimento dos resíduos lançados no meio ambiente, a própria indústria é a responsável, podendo pagar indenização altas dependendo da poluição. Um exemplo notório são os vazamentos de indústrias petrolíferas que causam enormes prejuízos ambientais. Por exemplo, na contaminação de águas e na mortalidade de diversas espécies. Uma vez que se trata de resíduos de diversas empresas, alguns deles podem ser reciclados, como por exemplo os plásticos, vidros e papéis. Além deles, na indústria de alimentos, alguns podem passar por um processo de reciclagem, derivando como, por exemplo, em relações para animais. No entanto, muitos resíduos industriais não são recicláveis, como os produtos tóxicos, que são derivados de produtos químicos. Esses são os mais perigosos para o planeta e muitas indústrias ainda são negligentes com o assunto, mesmo que elas que sejam responsáveis pelo financiamento, tratamento e a destinação final desses lixos.